Olá, estamos de volta para a nossa segunda aula de Fundamentos de Economia. Vejo que temos vários alunos aqui já online com a gente. Temos o Alexandre, a Alexandra, o Alisson, a Angélica, Dario, Gilberto, só falando alguns, a Lara, falando alguns dos que já estão aqui ligados para nós começarmos a nossa aula e vermos alguns aspectos muito importantes, iniciais, muito importantes para uma compreensão de alguns conceitos fundamentais básicos que se aplicam ao estudo da economia e vão nos servir para entender muita coisa da realidade. A primeira questão, a questão básica que nós queremos saber hoje é como a ciência econômica explica o funcionamento da economia. Vamos ver como é que, em linhas bem gerais, inicialmente, nós vamos ver como se dá essa explicação e vemos alguns conceitos muito importantes sobre essa visão que a economia tem das coisas. Vamos lá. Primeiro, a nossa questão dos fatores de produção, que nós já vimos na última aula aqui. Nós vimos que são 3 os fatores de produção, quer dizer, aqueles recursos que são aplicados na produção de bens. Nós temos a terra, os recursos naturais, nós temos o trabalho e o capital. Esses 3 fatores, inicialmente vamos falar só desses 3 fatores, ele tem algumas características importantes e vão ser úteis para a gente ao longo dessa aula de hoje. Bom, nós já sabemos, é a escassez. Eles são escassos, por isso que nós temos problemas econômicos a serem resolvidos. A outra questão é da versatilidade. Esses recursos, eles podem ser usados para produzir diversos bens. Há uma certa intercambiabilidade entre eles. Podem ser usados para produzir, ora, algum tipo de alimento no campo, ora eles podem ser usados para instalar algum equipamento no solo, enfim, podem produzir diversos tipos de máquinas. Enfim, esses equipamentos, todos esses fatores podem ser combinados de diferentes formas para produzir diferentes coisas. Uma outra questão importante sobre esses fatores é a questão da produtividade. Esse é um conceito também muito importante para a gente ter. A produtividade diz respeito à capacidade que cada um desses bens tem de produzir por uma unidade de tempo ou uma unidade de medida qualquer que a gente estabeleça. Então nós sabemos que terra tem algumas que são mais férteis que outras. Algumas são mais adequadas a uma determinadas culturas do que outras. Então nós temos terras com produtividades diferentes, capacidade de produzir diferentes. Da mesma forma, nós temos o trabalho. Nós temos trabalhadores que são mais produtivos do que outros. Alguns, para algumas atividades, são melhores do que para outras. Outros são mais fortes, mais inteligentes, têm mais estudos. Então esses têm produtividade para determinadas atividades diferenciadas. Então temos trabalhadores mais produtivos do que outros. E o mesmo vale para a capital. Nós temos algum tipo de equipamento, um tipo de trator, por exemplo, que possa ser mais útil para determinada produção na lavoura. Enquanto que outro é mais útil para a construção de estradas, é mais produtivo. Eles podem até ser usados para os dois, mas um é mais produtivo numa do que noutra atividade. Okay? Então esse conceito de produtividade também é importante para nós começarmos a entender como funciona a economia a partir desses fatores. Mas, de início, vamos acrescentar mais 2 fatores de produção. Conforme os economistas foram estudando e vendo como essa produção se organizava e como que alguns aspectos da organização e da tecnologia assumiam uma importância crescente, foram acrescentados, então, mais 2 fatores de produção aos que nós vimos aqui. E é sobre esses 5 fatores que nós vamos conversar um pouco mais detalhadamente hoje e aplicando a realidade que a gente vive. Vamos lá, então nós temos o recursos naturais, o trabalho, que nós já vimos, o capital, e nós vamos acrescentar a capacidade tecnológica, tecnologia que tanto se fala hoje em dia, e nós vamos acrescentar também a capacidade empresarial. Esse é um outro aspecto relativo à organização da produção. Então vamos detalhar esses nossos fatores. Recursos naturais.
Nós temos ali tudo o que a natureza nos oferece para que nós possamos utilizar como meio para produzir bens. O solo, claro que nós plantamos no solo, extraímos coisas do solo, extraímos minério, extraímos a flora, né? A própria fauna nós criamos a partir do solo, né? O subsolo, lá minérios também escondidos nele, recursos, água inclusive escondida nele, né? O clima também é responsável, ele define muito do que nós podemos fazer em determinadas regiões em vez de outras, né? A flora, a fauna, enfim, né? A própria luz do sol, né? As marés, até a maré está sendo utilizada hoje como gerador de energia, né? E a energia solar, que na verdade possibilita a vida nesse planeta, junto com a água. Pois bem, esses fatores eles se combinam para produzir. Vamos ver alguns efeitos disso quando a gente olha para o noticiário econômico. Vemos aqui essas notícias do Valor. Eu estou usando aqui uma série de notícias do jornal Valor Econômico. Nós vamos, ao longo dessa aula aqui, utilizar essas notícias para a gente entender a aplicação desses conceitos. Vocês podem ter acesso a essas notícias, eu acredito que através do site do jornal Valor. De qualquer forma, eu estou colocando aqui a data em que essa notícia saiu no jornal. Okay? Então, se alguém quiser depois ver ela de forma mais completa, pode ver através do site. Ou, talvez pelo próprio PPT aqui, vocês consigam ampliar e ler pelo menos uma parte da notícia. Não coloquei a notícia inteira, né? Mas vocês podem ter uma ideia. Mas vamos voltar à nossa questão aqui. Recursos naturais. Veja só como duas notícias aqui importantes que afetam a nossa vida no dia a dia. Rendimento da safra de café na Berlinda. Isso significa que se esperava que o café tivesse uma determinada produção de grãos graúdos, que são os mais importantes, porque são os grãos que são utilizados para a exportação, né? E, em vez disso, parece que houve uma frustração na safra e saíram grãos menores, o que certamente reduz o rendimento da produção e logo o rendimento dos cafeicultores e de todo o setor que está atrelado ao café, dos exportadores, né, dos comerciantes, das empresas de transporte, afeta a vida de todo mundo e dos trabalhadores, claro, que estão ligados a essa lavoura. Então, o rendimento da safra de café, quando há essa frustração, decai um pouco o nível da atividade econômica. E quando cai a atividade econômica, cai o rendimento do setor como um todo e cai a renda, né, ou contribui para uma queda na renda da sociedade como um todo, da economia como um todo. A outra notícia nos fala, já é uma boa notícia, ela nos fala que avança a colheita de uma safra de laranja que deixará saudade. Olha que maravilha. Já a laranja foi ao contrário. Foi uma safra abundante, muito boa para fazer suco de laranja, um dos principais itens de exportação do país, e que com isso vai contratar mais trabalhadores para a colheita, depois para o processamento dessa laranja e ela ser exportada. E vai aumentar o rendimento da economia da sociedade como um todo. Então nós vemos como esse fator de produção, principalmente para um país como o Brasil, rico, né, de recursos naturais, e que se apoia nele para o crescimento da sua economia, como é importante esse fator de produção. Ok? Bom, sigamos, esse é um fator, recursos naturais. Ele se liga, como nós vimos, ele está associado ao fator trabalho. O que é o fator trabalho? Na realidade, existe uma definição formal para isso. Nós podemos ver, o IBGE trabalha com essa definição. É a população, a gente considera a população economicamente ativa, a PEA. É essa população que efetivamente está em condições de trabalho, pelo menos em tese, né? E é claro que esses limites eles se movem de acordo com o tempo, com os tempos que vivemos, né? Então, de acordo com essa definição, que consta do IBGE, aqui tem um endereço onde vocês podem consultar o IBGE, lá tem muitas estatísticas muito interessantes. Eu queria aproveitar para estimular vocês, sempre que puderem, quando quiserem alguma informação, não vão só aos jornais, não. Vão aos sites como o IBGE, como o Banco Central, como o Ministério da Fazenda, os sites do Ministério
qualquer ministério da agricultura, que tenha informações estatísticas importantes. E vocês vejam a informação diretamente desses órgãos. Não confiem nos jornais, nos outros. Comece a se habituar a pegar a informação da fonte primária. Tá? Então, vamos lá. O IBGE, né, é uma fonte muito boa para isso. E tem lá a definição do que é a população economicamente ativa. E ele publica as estatísticas de emprego, desemprego e várias outras, da produção industrial, agrícola, tudo. O site é bastante rico de informações. Mas vamos lá. População economicamente ativa é definida como pessoas de 10 a 65 anos de idade classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana da pesquisa. Veja só, esses limites, 10 a 65, pode variar. De acordo com as últimas propostas sobre o tempo de aposentadoria, pelo menos esse limite superior pode variar. De qualquer forma, essa é a consideração formal do que é a população disposta para o trabalho. Né? Ok? Boa noite a todos que estão aqui cumprimentando. Boa noite, Alexandre, Cleovan. O Cleovan faz uma pergunta interessante aqui. Professor, podemos afirmar que o sistema econômico é constituído por fatores de produção? Sim, exatamente, Cleovan. O sistema econômico é constituído pelos fatores de produção. Todos os recursos naturais, tecnológicos, humanos que estão disponíveis para serem combinados e produzir. É claro que o sistema econômico não é simplesmente a coleção desses recursos, é a forma como eles estão organizados. É isso que define o sistema, a forma como os fatores de produção são organizados. Ok? Uma simples lista não define o sistema. Okay? Então você tem num país um sistema econômico, né? Outro país, outro sistema, a forma como são, porque são combinados de diversas formas esses recursos produtivos. Ok? Muito boa pergunta, Cleovan. Então, sigamos. Então, esse é o trabalho. Trabalho a gente tende, quando a gente está falando aqui pessoas ocupadas ou desocupadas, a gente tende a pensar que isso significa que há sempre falta de trabalho. Nunca falta de trabalhador. Mas veja, não é o que ocorre de fato. Olha essa notícia aqui. Essa notícia é um pouco mais antiga, mas eu acho ela é muito importante. É do The Wall Street Journal Americas, que é publicado pelo Valor, né, uma seção do Valor. Diz o seguinte: mão de obra escassa ameaça boom do setor automobilístico no México. Olha só, o México tem capital, tem a organização da produção lá para produzir automóvel, mas está faltando o quê? Mão de obra. E a mão de obra aí, nesse sentido, não é qualquer mão de obra, é aquela mão de obra que é apta a trabalhar no setor automobilístico. E aí, nesse caso, nós não estamos falando de trabalho de uma forma genérica. Um outro termo que se tem usado para designar mão de obra, para designar o fator trabalho, é capital humano. Porque aí está associado não só a pessoa, a força de trabalho bruta, mas associado ao conhecimento que as pessoas têm, capazes então de desempenhar tarefas específicas, como essa do setor automobilístico. Então veja, o fator trabalho também é um fator escasso. Não genericamente, mas em muitos casos escassos. Há pouco tempo atrás, nós vimos notícias de que o Brasil estava precisando de engenheiros. Determinadas épocas são médicos que estão faltando. Enfim, contadores e uma ampla gama de profissionais, eventualmente, porque o mercado vai se ajustando aos poucos, se tornam necessários, se tornam escassos. E aí, em geral, ocorre uma elevação do salário. Mas isso aí a gente volta a esse assunto ainda, desse funcionamento do mercado. Mas esse é o fator trabalho, capital humano. Finalmente, nós temos aquele outro mais tradicional que nós vimos aqui, o capital, fator de produção capital, que diz respeito a como nós podemos potencializar o trabalho humano. Ora, vejamos essa notícia aqui, que ela nos dá conta de toda a amplitude do capital. Robotizada, usina revela nova cultura da Gerdau. À medida em que a Gerdau, que é uma grande empresa brasileira que tem operações nos Estados Unidos, inclusive, na área de siderurgia, começa a operar e
robotiza suas operações, muda a cultura, a forma como se estabelece a relação entre o trabalho e os fatores naturais que são processados lá através do capital. Porque esse capital, esse robô ele tem uma outra forma de lidar com o produto diretamente, ele tem uma certa autonomia e muda naturalmente a relação que a mão de obra tem com o capital. Já não precisa operar diretamente o capital, a máquina, o equipamento. Essa máquina, equipamento, agora chamado de robô, já é autônomo no sentido de produzir, de fabricar as coisas. Então essa é uma notícia muito interessante sobre como se desdobra e se moderniza esse fator capital. O Alisson comenta aqui que no nosso país ainda falta muito mão de obra especializada. Falta. Na verdade, quando nós estamos falando de capital humano, e foi bom você tocar nesse assunto, Alisson, que quando nós falamos de capital humano, falta a gente qualificar a nossa mão de obra. Por isso que educação é algo importantíssimo para o desenvolvimento de um país, porque ele está atrelado diretamente ao desenvolvimento da capacidade produtiva do trabalho, da produtividade do trabalho. Os países do Oriente, a Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul, fez um grande investimento em educação. E com isso alavancou um processo de desenvolvimento fantástico nos últimos anos. A China, igualmente, e vários países do Oriente fazem um pesado investimento em educação e com isso qualificando sua mão de obra. Esses são os 3 fatores que nós já conhecíamos. Agora vamos conversar um pouco sobre outros fatores que nós conhecemos só hoje. Mas antes, olha essa notícia aqui que interessante. Essa notícia está junto com aquela notícia da laranja, sobre a safra de laranja, que nós vimos lá, no valor de 12/8 desse ano, recente. Barreiras à mecanização preservam o trabalhador. Está se referindo aqui à lavoura, à cultura de laranja. E diz o seguinte, como as laranjas têm uma característica de crescimento, elas crescem de forma diferenciada, umas crescem mais rápido, outras menos rápido, tem uma ligação com a florada, né? É difícil mecanizar essa lavoura. Isso faz com que se mantenha ainda, seja uma lavoura intensiva em mão de obra, para fazer a colheita. Olha que interessante, nós chegamos a conversar sobre isso na última aula. Qual a combinação ideal entre capital e trabalho? Isso depende de uma série de fatores. No caso aqui, nós estamos vendo que a produtividade do fator trabalho é maior do que a do capital. O capital ficaria muito complicado, muito caro mecanizar toda essa colheita. Ainda é mais interessante, até por conta certamente do preço da mão de obra, é mais interessante manter isso nas mãos do trabalho, o trabalho humano fazendo essa colheita em vez de substituir por capital. É bem interessante essa notícia porque ela relaciona esses 3 fatores, recurso natural, o trabalho e o capital, e como que para cada situação específica nós vamos fazer a combinação mais adequada para se ter a melhor produtividade, o melhor resultado econômico da produção. Bastante interessante como nós podemos entender, então, dessa forma, que não existe uma receita a priori, antes de tudo, sobre como combinar esses recursos. Para cada situação, para cada região, para cada momento, existe uma combinação desses fatores de produção adequada. Mas vamos agora entrarmos em contato com a capacidade tecnológica. Esse é um recurso, é um fator de produção importantíssimo hoje em dia. Ele não diz respeito apenas à tecnologia em si, porque isso está inserido no capital. Ele diz respeito ao conjunto de conhecimentos e habilidades que uma sociedade possui. Ele é mais amplo do que meramente nós termos uma nova máquina fazendo as coisas de uma outra forma. Mas como que essa nova máquina, por assim dizer, ela afeta todas as relações entre as pessoas e o modo como o trabalhador lida com esse equipamento, com essa máquina, com essa nova forma de produção. Olha essa notícia aqui que interessante.
streaming coloca Disney e Netflix em campos opostos. Vou ler um trechinho para vocês, porque isso aqui é bastante interessante. A Walt Disney deu um grande passo para acabar com o modelo tradicional de pacotes de canais vendidos por operadoras de TV por assinatura. E, ao mesmo tempo, apontou sua mira contra a Netflix, com seus planos de lançar 2 serviços para distribuir sua programação de esportes e filmes pela internet diretamente ao consumidor. Veja só, é outra tecnologia. Nós tínhamos uma tecnologia da televisão. Nós tínhamos uma tecnologia depois da TV a cabo. E agora, com a internet sendo usada para distribuir filmes e programas de TV, nós temos outra tecnologia. E que não é simplesmente uma nova forma de oferecer as coisas, mas ela exige, faz uma interação diferente com o seu próprio cliente. Enquanto que na TV eu fico lá, ponho no canal e fico assistindo, na internet eu tenho uma capacidade de interagir, de escolher muito maior. A internet exige que eu tenha um equipamento, uma capacidade de utilizar esse equipamento diferente da TV. Não basta apertar um botão. Existe uma série de outras operações que têm que ser feitas. E conforme essa tecnologia da internet, para a gente avançar um pouco nesse tema, conforme essa tecnologia da internet se distribui, se espalha, se torna disseminada por toda a atividade produtiva, nós, como profissionais, como trabalhadores, nós também temos que saber lidar com essa nova tecnologia. Modifica toda a sociedade. Veja, a tecnologia não é apenas uma mudança numa máquina específica, mas é de todas as relações que se estabelecem entre o homem e a máquina e dentro dessa organização social para produzir. Vamos ver aqui a Taijan falando, concordo plenamente sobre o que acabou de mencionar sobre a educação. Daí volta ao ponto que falei na aula passada. O Brasil investiu mais em novos estádios do que em escola na época da Copa. Você tem toda a razão, eu concordo plenamente. Nós precisamos definir um projeto de desenvolvimento que seja efetivo e que leve junto e seja promovido pela população. E só nós vamos conseguir isso com educação. É por isso que nós todos estamos aqui, né? Exatamente. Professor, eu tive uma boa oportunidade de uma grande empresa, mas não estava apto nem qualificado para o cargo. O Antônio está me contando isso, está nos contando isso, e isso é importante, porque exatamente há uma diferença, há ofertas de vagas que demandam um tipo de profissional específico para isso. Então, nesse sentido, existe uma escassez também de mão de obra, né? Boa essa observação. Exatamente, Márcio. O fator trabalho pode-se dizer que ele seja escasso exatamente nesse sentido que nós estamos conversando aqui. Ele genericamente tem mais pessoas querendo trabalhar, infelizmente, atualmente tem mais pessoas querendo trabalhar do que vagas oferecidas, mas para determinados setores, determinadas situações, falta mão de obra. Não é isso? O Edson fala aqui da informatização da justiça. Exatamente. Criam novas demandas, novas relações de produção a partir dessa tecnologia e se torna um conhecimento não só de quem está oferecendo a máquina, que está utilizando, mas de toda a sociedade. Então, veja só, voltando aqui a essa notícia, é interessante, como que nós estamos vendo um deslocamento da tecnologia para essa tecnologia digital via internet, e aqui do lado tem uma notícia, Altice prepara oferta de 185 bilhões de dólares pela charter de TV a cabo. Que, se você coloca ao lado dessa outra notícia, em que a Disney está saindo da TV a cabo, indo para a internet, indo para uma nova tecnologia, uma nova forma de distribuir os produtos, aí de repente você vê aqui do lado alguém ainda, vamos dizer, num setor, estou exagerando um pouco, mas num setor já ultrapassado, o que está sendo ultrapassado, começa a ser ultrapassado. É interessante como é que essas tecnologias vão se superpondo uma à outra. Compara o mundo há 50 anos atrás e hoje, quantas levas tecnológicas se superpuseram umas às outras, criando novas formas de produzir e de relacionamento dentro mesmo da sociedade. É muito interessante a gente ver isso, né? Exatamente. Vemos aqui várias confirmações disso, que eu estou o Cleovan,
GDAN, né? Falta mão de obra qualificada, a sociedade tem que estar sempre pronta para nova tecnologia e mais, tem que estar desenvolvendo, novas tecnologias. Essa é a tônica dessa competição que nós temos dentro do mercado, esse desenvolvimento de tecnologia. Os países mais à frente estão mais desenvolvidos tecnologicamente. E isso significa que a população também, desse ponto de vista educacional, né, e de saber lidar com essa tecnologia, está mais avançada. Isso é muito importante. Bom, coroando todos esses aspectos aqui, né, dos fatores de produção, a capacidade tecnológica é um muito importante, e outro é a capacidade empresarial, a capacidade de organizar todos esses fatores. Isso é muito importante para um país. Um país não basta ter os recursos, pura e simplesmente, tem que ter capacidade de transformar esses recursos, combinar esses recursos e fazer uma Microsoft, ou fazer essas empresas que são inventadas, né, por pessoas que têm capacidade empresarial e criam novos negócios. Eu acho que o Bill Gates é um bom exemplo disso. E nós temos tantos outros exemplos na área de informática, então, um atrás do outro, sobre pessoas que inventaram negócios, inventaram mercados, inventaram produtos. Essa capacidade de conjugar esses fatores e fazer novas ofertas, mas também de utilizar bem os fatores que existem. Por exemplo, essa notícia aqui fala do IMC, que é um grupo que junta as redes Frango Assado, Viena e Brunella. Né? Esse IMC une cozinhas em nova fase de ajustes. O que significa isso? Eles fizeram uma série de aquisições, esse grupo fez uma série de aquisições, mas ainda não tinham conjugado todas essas aquisições de modo a aproveitar as sinergias entre elas, quer dizer, de aproveitar os recursos comuns para serem utilizados de forma mais eficiente. Então, na prática, é como se estivéssemos pegando agora as sinergias da aquisição feitas há anos atrás. Veja só, capacidade empresarial que está sendo empregada para juntar esses recursos e usá-los de forma mais eficiente. Essa é uma boa notícia que nos dá essa medida, né, da capacidade empresarial de pegar os recursos. Não basta só juntar os recursos, tem que juntar bem, aproveitar as sinergias que esses recursos podem fornecer para a gente. Ok? Muito bem. Visto esses fatores de produção, que é isso que nós vamos organizar para produzir coisas, nós queremos saber o seguinte: o que orienta as decisões para produzir? Como que essas decisões são tomadas? Então, hoje, agora, alguns conceitos muito importantes vamos começar a examinar, alguns conceitos econômicos muito importantes. Vamos a eles. Vamos supor aqui, vamos usar esse gráfico aqui. Não se assustem, o gráfico é utilizado para facilitar a nossa relação com os conceitos. Ele não é para complicar, é para simplificar. Vamos olhar esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, vamos supor uma sociedade que tem uma determinada quantidade de recursos. Como nós vimos, esses recursos são versáteis, eles podem ser trocados de um para o outro, né? É claro que essa troca não se dá de forma direta e nem sem algum custo, né? Mas existe essa possibilidade. Então, essa sociedade hipotética que nós estamos vendo aqui, ela produz máquinas e alimentos. Vamos supor essas duas condições. Ela produz máquinas e alimentos. Ela pode produzir 10 máquinas. Ou 3.000 toneladas de alimentos. Mas como os recursos são versáteis, essa sociedade pode também combinar esses recursos e produzir outras quantidades dos dois. Ela não precisa produzir só máquinas ou só alimentos. Ela pode usar uma combinação. Vamos olhar aqui. Daqui a pouco eu volto para ver as questões que estão lançadas. Eu já tenho uma questão, daqui a pouco eu volto a ela. Vamos nesse raciocínio aqui. Então, nós podemos pegar em vez de produzirmos 10 máquinas, nós podemos produzir 10 máquinas, e podemos produzir 1.000 toneladas de alimentos. Na realidade, a produção máxima é um pouco mais do que 10, né? E podemos produzir 1.000 toneladas de alimentos. Ou podemos produzir 2 máquinas e 3.000 toneladas de alimentos.
Ou, combinando esses recursos de forma diferente, esses fatores de produção, nós podemos produzir 7 máquinas e 2.200 toneladas de alimentos. Aqui é E. Eu posso produzir 10 máquinas e 1.000 toneladas de alimento. Eu posso produzir 2 máquinas e 3.000 toneladas de alimentos. Ou produzir 7 máquinas e 2.200 toneladas de alimentos. De tal forma que eu tenho uma curva que me diz todas as combinações possíveis de produção desses bens. Eu posso produzir alguma coisa aqui entre 500 toneladas de alimentos e 9 máquinas, enfim, todas as combinações intermediárias aqui também são possíveis. Isso nos dá como resultado o que nós chamamos de curva de possibilidade de produção. Todas as combinações de recursos possíveis numa sociedade para produzir os bens necessários a ela. Nós podemos, então, com essa também chamada fronteira de possibilidades de produção, ver qual é a capacidade produtiva de uma sociedade. É claro que isso aqui é bidimensional, nós estamos relacionando 2 grupos de bens, mas numa sociedade mais complexa, a gente não conseguiria desenhar isso, mas o raciocínio é o mesmo. Todos os recursos podem ser combinados de diferentes formas para produzir os bens que nós precisamos. Mas vamos continuar com esse exemplo aqui, bidimensional, que nos ajuda a entender uma série de conceitos muito importantes e interessantes para a gente. Vamos lá, então. Repara uma coisa que acontece aqui quando eu olho para essa curva. Vamos supor aqui que eu esteja produzindo 2 máquinas e 3.000 toneladas de alimento. Eu quero ampliar minha produção de máquina. O que acontece? Quando eu quero ampliar minha máquina, que acrescentar mais 5 máquinas a essa produção, eu vou passar para 7 máquinas. Mas como eu tive que deslocar recursos do setor produtor de alimentos para produzir mais máquinas, eu tive que diminuir a produção de máquinas. Então eu passei de 3.000 toneladas para 2.200 toneladas de alimentos. Então, para produzir mais máquinas, isso me custou 800 toneladas de alimento. Agora, se eu quiser passar de 7 máquinas para 10 máquinas, o que acontece? Com 7 máquinas eu estou produzindo 2.200 toneladas. Para passar para 10 máquinas, eu vou passar a produzir 1.000 toneladas de alimentos apenas. Eu vou perder 1.200 toneladas de alimento. Olha só, houve aqui um custo muito maior em termos de alimentos para eu produzir máquinas. Chama-se rendimentos decrescentes. Por uma série de razões, quanto mais eu amplio a produção de um bem, o custo para deslocar esses fatores de produção para a produção desse novo bem, ele é muito maior. Chama-se rendimentos decrescentes, ou dizendo de outra forma, custos crescentes. Quanto mais eu quero produzir de um bem, mais me custa, ou menos eu recebo por isso. Vamos fazer aqui, ao contrário, o que acontece quando nós queremos aumentar a produção de alimentos? O mesmo fenômeno. Se eu estou produzindo 1.000 toneladas de alimentos e 2 máquinas, se eu quero aumentar para 2.200 toneladas de alimentos, isso vai me custar 3 máquinas. Mas se eu quero ampliar de 2.200 para 3.000, nesse caso aqui vai me custar 5 máquinas. Aumentar a produção de alimentos, eu vou ter que deixar de produzir 5 máquinas. Percebe como que existe essa relação? Quanto mais eu preciso produzir de um bem, menos eu posso produzir do outro. É um custo crescente, ou um rendimento decrescente. Esse é um conceito importantíssimo em economia. Vamos olhar aqui as perguntas aqui. A forma escolhida para colocar os fatores de produção em prática também diz muito sobre o tipo de consumidor que a empresa terá. Exemplo, uma empresa que opera com fator tecnológico através de aplicativos de celular abrange apenas os consumidores que possuem essa plataforma. Foi a Denise, um comentário da Denise, muito bem. Como nós estamos vendo, nessas tecnologias, elas geram
consumidores também, operadores dessa tecnologia com características distintas, muito bem colocado. Por isso que nós dizemos que a tecnologia é um conhecimento da sociedade como um todo, não apenas de quem produz. Como funciona, a Denise também pergunta aqui, como funciona a curva de possibilidade de produção com relação a todas as empresas em um mesmo território? Não poderia a empresa buscar outras formas de recursos naturais para produzir mais? Claro, Denise, você tem toda a razão, mas quando nós trabalhamos com economia, a gente, nesse nível de conhecimento aqui, a gente faz algumas simplificações para a gente entender esses conceitos básicos. Tá? Essas simplificações, como eu disse no início, nós estamos considerando um país com uma quantidade fixa de fatores de produção. É claro que essas quantidades dos fatores de produção, elas se modificam no tempo ou por conta do comércio exterior. Mas para a gente entender esses conceitos, nós vamos usar aqui essa quantidade fixa, que simplesmente há esse intercâmbio entre a produção de máquinas e equipamentos. Mas o que você falou está absolutamente correto. Okay? É claro que a gente pode ampliar essa capacidade, inclusive com o desenvolvimento de novas tecnologias. Né? Pois bem, quando a gente viu esse rendimento decrescente, que toda vez que eu passo a produzir mais, né, isso me tem um custo de que eu deixo de produzir de outra coisa, essa perda, digamos assim, que eu tenho, ou essa escolha que eu faço entre produzir 2 ou 5 máquinas, 2 ou 7 máquinas, 7 ou 10 máquinas, e produzir 3.000, 2.200 ou 1.000 toneladas de alimento, isso tem um nome, chama-se custo de oportunidade. Esse conceito é importantíssimo para a economia, porque ele mede o valor real das coisas. Qual o valor de 7 máquinas, de passar a produção de 2 para 7 máquinas? O valor não é nenhum valor monetário, ele é expresso efetivamente com coisas que eu deixo de produzir. Coisas que eu deixo de produzir. Esse é o conceito de custo de oportunidade. Qual é o custo de eu ficar em casa estudando sábado à noite? É a festa que eu deixo de ir. É o meu lazer. Qual é o custo de ir para a festa? É o que eu deixo de estudar. E aí eu faço a minha escolha. Qual que me dá maior vantagem? Eu acredito que ficar estudando, não? Se não isso, pode ir à festa, mas estuda domingo, né? Domingo de tarde estuda. Mas, de qualquer forma, esse conceito custo de oportunidade ele é importante por conta disso. Ele nos dá a medida do custo real das coisas. Vocês já ouviram a expressão não existe almoço grátis? É exatamente isso que se refere a esse custo de oportunidade. Quando eu digo que não existe almoço grátis, eu quero dizer o seguinte: se eu estou produzindo alguma coisa, eu estou deixando de produzir uma outra coisa. Essa noção é importantíssima dentro de economia. Significa que não existe nada de graça. Não é nem questão do dinheiro, mas se alguém está pagando, está usando alguma coisa, alguém está pagando. E alguma coisa deixou de ser feita para que essa outra coisa fosse feita. Esse conceito, nós voltamos a ele ao longo das nossas aulas aqui, porque ele é muito básico quando a gente quer entender como são tomadas as decisões dentro da economia. Escolhi isso, mas deixo de fazer aquilo. Ok? Bom, um outro conceito importante que sai dessa nossa curva de possibilidade de produção diz respeito à eficiência. Olha, enquanto eu estou produzindo aqui ao longo dessa fronteira, dessa curva aqui, quando eu estou produzindo aqui ao longo dessa curva, eu estou sendo eficiente. Por quê? A definição de eficiência que a gente usa é a seguinte: para eu aumentar a minha produção de um bem, eu tenho que deixar de produzir outro. Então, estou sendo eficiente. Significa que todos os recursos estão sendo utilizados. Essa é a noção de eficiência. Tá? Vejamos aqui um caso de ineficiência. Esse ponto D. Esse ponto D aqui, eu posso aumentar minha produção para qualquer lado sem deixar de produzir outro bem, porque ainda existem recursos sobrando. Se eu estou produzindo 3 máquinas e 1.000 toneladas de alimento, eu posso aumentar as 2 produções sem sacrificar uma outra, mas isso significa que eu estou nessa posição aqui, eu estou sendo ineficiente. A ideia de eficiência é essa: eu não posso ampliar
a produção de um bem sem deixar de produzir outro. Então estou usando todos os recursos da melhor forma possível, o máximo possível. Esse ponto F aqui é um ponto impossível. Não precisamos. Como que a gente atinge esse ponto impossível? Não existem recursos para se atingir esse ponto. Ele está fora da curva. Como nós vamos fazer então? Nós temos que ampliar a nossa capacidade de produção. Por exemplo, como mencionou a Denise aqui, importando matéria-prima, desenvolvendo novas tecnologias, educando, tendo uma população mais educada. Com isso eu consigo ampliar as minhas possibilidades de produção, a minha fronteira de produção. Então eu posso me deslocar daqui para cá, para essa curva em que eu posso produzir mais dos dois bens. É claro que pode haver um desastre natural, alguma coisa assim, e pode ser que a minha economia passe a poder produzir menos. Essa é uma situação não desejável, não muito comum, mas pode ocorrer, claro. Aqui é uma pergunta do Roberto sobre se esse mesmo raciocínio pode ser aplicado ao dilema pagamento dos juros da dívida pública versus recursos para investimentos públicos. Se você está se referindo ao conceito de custo de oportunidade, isso pode ocorrer sim. Tá? Ok? Pode. Vamos voltar a esse assunto quando nós formos tratar dessa questão de dívida pública, e nós vamos abordar esse assunto, dívida pública, pagamento de juros, a gente volta a esse assunto. Mas é exatamente o conceito. Toda vez que se faz uma escolha, há um custo de oportunidade implícito a essa escolha. Ok? Bom, visto essas possibilidades da curva, vamos ver rapidamente aqui como funciona a economia. Nós vimos que as famílias detêm os fatores de produção, oferecem esses fatores no mercado de fatores para que as firmas usem. Nós vemos então que essa linha azul aqui se refere ao fluxo físico das mercadorias, né? O capital, a capacidade tecnológica, o trabalho, como coisas físicas que são oferecidas à empresa. A empresa, em contrapartida, paga dinheiro por esses recursos. Tá? Essa é uma parte do fluxo da economia. O que acontece em retorno? Ora, a empresa, a firma, produz os bens com esses fatores de produção que ele adquiriu das famílias, né, e coloca isso no mercado de bens e serviços para as famílias consumirem. As famílias, com os recursos que obtiveram com as empresas, elas vão a esse mercado e compram os bens e serviços. Veja só que então a economia funciona de forma equilibrada e autobastante. Tudo que as famílias têm são fatores de produção, elas são organizadas na empresa, a empresa produz bens, vende esses bens para as famílias. Em tese, funcionaria tudo bem se os recursos fossem ilimitados e os desejos não tão ilimitados, e se não houvessem desequilíbrios no funcionamento dessa economia, coisa que nós vamos estudar aqui da forma como isso se dá, essa relação dentro da economia. Em princípio, a economia clássica do século XIX achava que a economia funcionaria assim o tempo todo e se autorregularia. Estaria sempre tendendo ao equilíbrio. Na prática, isso não ocorreu nem lá, nem hoje em dia. Né? É por isso que nós estudamos economia. Tá? Bom, gente, eu acho que espero que tenha atendido vocês nessa primeira abordagem de alguns conceitos econômicos importantes. É isso que nós precisamos entender, basicamente, sobre o funcionamento da economia. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho da história do pensamento econômico. É importante a gente entender, já que eu falei no século XIX aqui, agora é importante a gente entender como que o pensamento econômico evoluiu. E com isso nós vamos ver como os problemas econômicos também evoluíram. Ok? Então, até a próxima aula.